daquele dia. Um sistema eleitoral que é passível de fraude. Nós teremos voto impresso em 22. Vamos ter eleições com voto impresso e ponto final, não se discute mais assunto. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Os ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas repetem uma tática usada em vários países pela direita no século XXI. O objetivo não seria mudar o sistema eleitoral, mas conturbar o processo e deslegitimar adversários. Nos últimos 8 anos, líderes conservadores difundiram essa mesma narrativa sem provas em pelo menos 7 países, com diferentes consequências. Filha do ditador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori não aceitou a derrota no segundo turno das eleições desse ano. Durante o processo eleitoral, ela listou supostas irregularidades no processo de votação, sempre de maneira vaga e pouco precisa, faltando 0,02% da apuração. Assim que o candidato de esquerda Pedro Castilho passou à frente, Fujimori pediu a revisão de atas de votação e a anulação de mesas eleitorais. Depois que o resultado das urnas foi respaldado por observadores internacionais e pela Organização dos Estados Americanos, Fujimori perdeu espaço na mídia local. Sem apresentar provas, o partido extremista AfD questionou o resultado das eleições no estado da Alta Saxônia em junho. Militantes da direita radical inundaram as redes sociais de imagens editadas ou fora de contexto para sustentar a ideia de fraude, mas sempre sem citar nenhuma suspeita específica. O órgão eleitoral sequer autorizou a recontagem dos votos, mas o clima de revolta e instabilidade é um sinal de alerta para as eleições nacionais que ocorrem em setembro. Uma das figuras mais conhecidas do partido AfD é a deputada Beatrix von Storch, que visitou Bolsonaro recentemente. O ex-premier de Israel, Benjamin Netanyahu, não atacou o sistema eleitoral em si, mas a formação da coalizão que o derrotou, mas também falando em fraude eleitoral. Isso tudo porque o adversário, Naftali Bennett, teria descumprido promessas sobre alianças com partidos árabes, de esquerda e de centro. Netanyahu se recusou a cumprimentar seu sucessor no dia da posse, mas como a narrativa de fraude não decolou, o partido dele, o Likud, colocou panos quentes na história. Sem chances de reverter a derrota, ele destruiu documentos do gabinete e voltou a se concentrar nos julgamentos em que é réu por corrupção. Incitados por Donald Trump, militantes de extrema-direita e supremacistas brancos invadiram o Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos, em janeiro de 2021, durante a sessão que confirmaria a vitória do democrata Joe Biden. 5 pessoas morreram naquela tarde. Antes, Trump criticou a modalidade de voto por correio e questionou a contagem em 4 estados onde obteve números abaixo do esperado. Após tentar judicializar os casos, o último recurso foi usar as redes sociais. Em uma das postagens, Trump escreveu em caixa alta: "Parem a contagem!". No fim das contas, os processos de auditoria não encontraram nada que justificasse a tese de fraude e Trump foi bloqueado pelo Twitter. A posse de Biden foi conturbada, mas em poucos dias a situação se normalizou. A reeleição do então presidente Evo Morales por margem mínima não foi aceita por setores da direita e da extrema-direita, que provocaram motins em várias regiões do país. As agressões e ameaças de morte levaram Morales ao exílio, e quem ficou na Bolívia sentiu a violência na pele. Os episódios mais graves foram o linchamento público da prefeita Patrícia Arce e massacres que deixaram 36 mortos. Apoiadores de Morales foram perseguidos e presos sem provas. O golpe durou cerca de 1 ano. Nesse período, a hipótese de fraude foi derrubada e se demonstrou que a OEA manipulou dados no relatório que respaldava as denúncias golpistas. Em 2020, Jeanine Áñez, que assumiu o governo depois da saída de Morales, foi destituída e presa. A prefeita, que foi linchada, se elegeu senadora. Morales retornou do exílio e seu companheiro de partido, Luiz Arce, foi eleito presidente. A reeleição de Dilma Rousseff em 2014 não foi aceita por Aécio Neves. O PSDB pediu autorização ao TSE para promover uma auditoria sobre o resultado da eleição de 2014, que 1 ano depois concluiu que não houve fraude no processo. O clima de instabilidade levou ao golpe que tirou Dilma do poder em 2016.
Em 2021, já no governo Bolsonaro e com toda a falsa polêmica em torno da urna eletrônica, Aécio reconheceu pela primeira vez de forma contundente a lisura do pleito de 7 anos atrás. As 2 eleições de Nicolás Maduro à presidência da Venezuela foram questionadas por setores da direita radical. Em 2013, o opositor derrotado Henrique Capriles incitou a desobediência civil contra os resultados. Em 2018, novas denúncias de fraude fizeram com que o parlamentar Juan Guaidó se autodeclarasse presidente para convocar novas eleições sem o candidato chavista. Nos 2 casos, houve pedidos de recontagem de votos e os órgãos eleitorais não encontraram irregularidades. Como na maioria dos outros países, o discurso perdeu gradativamente a força. E o Brasil? Como vai enfrentar as tentativas de criar instabilidade vindas do próprio presidente?